Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Fluminense conquista um grande resultado contra o Corinthians na Neoquímica Arena, Germancano arrebentando, faça o L imediatamente. Vamos falar sobre o jogo? Os erros, os acertos do Corinthians, os erros e os acertos do Fluminense, o que esperar daqui para a reta final, como ficou a tabela e o que projetar para a reta final do Brasileirão. Chega mais, eu sou o Luiz Eduardo, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, pessoal, vamos começar a falar um pouco sobre o jogo, né? Primeiro, o Fluminense venceu por 2-0, né? Com 2 gols do Germancano, que, assim, é um grande centroavante. Já já a gente vai traçar algumas estatísticas em relação ao Cano, tá? Com esse resultado, o Fluminense entrou no G4 com 58 pontos, o Corinthians ficou na quinta colocação com 57, mas a gente lembra que a equipe do Vitor Pereira tem um jogo a menos a realizar, né? Que no caso é na partida contra o Goiás, que vai acontecer no sábado. Já já a gente fala sobre esse jogo, né? O Germancano, ele é um cara assim fora da curva. Já no tempo, na época de Vasco, ele arrebentava, né? Quando ele não estava também no futebol brasileiro, era um grande centroavante também. Ele chega à marca de incríveis 20 gols na Série A do Campeonato Brasileiro. Além disso, chega a 38 gols no ano. Ele só não é o artilheiro do Brasileirão. É também um artilheiro do Brasil no ano de 2022. E fora isso, para quebrar uma marca do próprio Fluminense, que é a equipe que ele representa, ele só está a um golzinho, falta um gol para o Germancano se tornar o maior artilheiro do Fluminense em uma temporada no século. Isso é muito grande. O que o Germancano está representando para o Fluminense em tão pouco tempo é algo assim que transcende talvez o que o torcedor possa estar imaginando, né? Fato que o Cano é um cara assim, meu Deus, muito diferente. Tem uma qualidade com a bola no pé no que diz respeito a colocar a bola para dentro das redes que realmente é para poucos, tá? A gente vai lembrar que esse confronto Corinthians e Fluminense já aconteceu nessa temporada também na Copa do Brasil, em que naquela ocasião o Corinthians amassou especialmente na volta na Neoquímica Arena, onde venceu por 3-0. E agora no Brasileirão era um confronto direto, até porque são duas equipes que brigam por Libertadores da América, tá? As escalações, vamos lá. O Corinthians já tinha desfalques certos. Yuri Alberto expulso no último jogo e Alisson, tá? Mas a gente vai falar que o Corinthians está assim com uma zica, né? Um problema de departamento médico que já aconteceu nessa temporada e parece que voltou à tona. Fluminense, dentre os titulares ou aqueles que jogam com uma certa recorrência, a ausência ali do Caio Paulista e o Calegari acabou sendo improvisado na lateral esquerda. No mais, o time titular, né? Então vamos lá. Primeiro tempo, o Corinthians começa na sua tríade, né, dos três atacantes lá na frente, o time de trás para o meio de campo completamente titular: Cássio, Fagner, Balbuena, Gil, Fábio Santos, Duqueiroz, Fausto Vera, Renato Augusto, Vital pela esquerda, Mosquito pela direita, Roger Guedes como referência. Já manifestando a opinião pessoal, Corinthians precisa urgentemente de uma reposição para o Yuri Alberto. Não dá para o Roger Guedes jogar centroavante. Não dá. Ele tem uma séria limitação para jogar como 9. Quebra o galho e tal, mas uma situação assim muito específica. Não dá para depositar, digamos assim, a confiança no que diz respeito a o Guedes de 9 vai resolver. Não vai, porque de 9 ele não está conseguindo resolver e o Corinthians precisa disso para 2023. Júnior Moraes não dá, talvez não tenha surgido algum garoto da base para o Vitor Pereira utilizar, o Giovani apareceu por uma época, depois não apareceu mais, então para 2023... com ou sem Vitor Pereira, inclusive a gente vai discutir esse assunto em outros vídeos, o Corinthians precisa de uma reposição para o Yuri Alberto. Primeiro tem que comprar o Yuri Alberto e depois trazer uma reposição ou até mesmo fazer isso ao mesmo tempo, tá? Então vamos lá. Logo aos 2 minutos, o Mosquito ele se lesiona, sai chorando, né? A gente deseja aqui em nome do canal melhoras ao Mosquito, até porque ele teve uma suspeita de ruptura no ligamento do joelho, saiu, né, chorando, completamente frustrado com o que está acontecendo, porque é uma lesão séria. O jogador sabe quando acontece um problema sério. E aí o Corinthians de cara perde força ofensiva com o Mosquito e o Vitor Pereira opta pelo Ramiro. E aí, já de cara, o Corinthians perde um jogador que é muito agudo, muito forte pelo lado do campo e coloca um cara que é muito mais tático do que propriamente técnico, que tem a velocidade, né? Características ofensivas. E aí o Corinthians tinha um amontoado de pitbulls, como fala o Vitor Pereira, de pitbulls. Inclusive ele utilizou esse termo para justificar não utilizar Renato Augusto e Juliano juntos, tá? E aí, esse amontoado de pitbulls eram Fausto Vera, Duqueiroz e Ramiro.
para um jogo que não tinha talvez a necessidade dessa quantidade de jogadores com características de marcação, né? Não sei se ele poderia colocar, quem sabe, o Juliano junto com o Renato Augusto e deixar o Vital como segundo atacante ali junto com o Roger Guedes. É fato que o Corinthians, sem o Adson e sem o Yuri Alberto, perde um repertório do ponto de vista ofensivo que é imensurável, tá? O Fluminense domina o primeiro tempo do início ao fim, tá? Sem maiores dificuldades para a equipe do Fernando Diniz. E assim, quando sai o primeiro gol do Germancano, logo aos 11 minutos, ali numa bobeada do sistema defensivo corintiano, o Fluminense já era superior, trabalhava a bola e tal, e o Corinthians pouco ofereceu perigo ao gol do Fábio, né? A gente tem que dizer isso para vocês. E o Fluminense, embora tenha relaxado em uma certa parte do jogo, não sofreu sustos, a não ser nas bolas aéreas, tá? O Corinthians claramente mostrou ser um time, né, nessa partida sem entrosamento, que tinha pouco poder de reação e ainda teve um baque, né, pela saída do Mosquito e pelos desfalques que fizeram muita falta, né? Você tem logo 2 desfalques no mesmo setor, que é o setor ofensivo. Você ter o Vital de ponta como titular, que não resolve absolutamente nada. Você tinha o Mosquito, que é um cara que sim, vai para cima, é um cara que no X1 é muito forte, e ter o Guedes como referência, que é um cara simplesmente inexpressivo quando está entre 2 zagueiros. E aí o Corinthians perdeu totalmente a sua força, seu poder de reação no que diz respeito à força ofensiva, tá? Na segunda etapa, sai o Balbuena, a gente não sabe por motivos de preservação e tal, ou se ele só podia jogar 45 minutos, para a entrada do Bruno Mendes, e já manifestando mais uma vez uma opinião, Bruno Mendes entrou muito mal no jogo. Péssima atuação desse zagueiro, que até, vez ou outra, quebra o galho na lateral direita e tal, mas com as suas limitações, muito mal quando entrou no lugar do Balbuena. É claro que o Balbuena é um patamar, o Bruno Mendes é alguns degraus bem abaixo, né? E aí o Bruno Mendes acabou entrando muito mal na partida, tá? Fluminense controlou o jogo de forma experiente, embora tenha um elenco, esse do Fernando Diniz, que conta com muitos jogadores jovens, é o caso do Matheus Martins, do André, que é craque, do Martinelli, que é um baita jogador, tá? E aí, esse time que consegue muito bem trabalhar essa bola com o Ganso, com o próprio Arias, o Arias, olho nesse cara, John Arias, joga demais também, muita qualidade. E aí, ao passo que o Fluminense, embora seja um time de jogadores, essa mescla de jovens com veteranos, tenha se mostrado uma equipe experiente no conjunto, o Corinthians se mostrou um time pilhado, revoltado, nervoso e que muitas vezes era displicente nas faltas, especialmente no que diz respeito ao Fagner. O Fagner teve uma atuação muito abaixo. Não é daquilo que a gente espera de um jogador da qualidade dele, né? Do que ele representa para o Corinthians. Mas faz parte, né? Nem todo dia o cara vai estar jogando aquilo que se espera, né? E aí, o Fagner batendo, e aí acabou levando o cartão amarelo, né? Por uma sequência de faltas duras. Até que aconteceu o segundo gol do Fluminense, um golaço do Germancano, cruzamento, né? Do Calegari, se eu não me engano, para o Germancano. Ele bate de primeira no contrapé do Cássio, sem a menor chance para o goleiro corintiano. Aí 2-0 Fluminense, né? O Corinthians simplesmente não tinha mais o que fazer, o torcedor começou a sair do estádio. E antes mesmo do gol do Germancano, a partida por vezes ganhou contornos, digamos assim, de confusão e tal, os jogadores querendo se envolver em confusão, né? Em briga e tal. Isso muito da postura do árbitro, o Voaden, porque ele é um árbitro que muitas vezes só bate no peito, literalmente diz que ele está comandando, mas ele tem que estar próximo do lance, ter convicção no que está marcando. Às vezes ele deixa o jogo por vezes seguir demais e dá margem para faltas duras ou por vezes que os jogadores se desempenham. Então a crítica também vai nesse espaço, um pouco da arbitragem aqui do Voaden, mas no geral nenhum lance polêmico, pênalti claríssimo não marcado, né, ou coisa desse tipo, cartão vermelho, não. Só uma confusão ali do Cano com o Cássio, que o amarelo para os dois estava de bom tamanho, né? E aí, o que a gente vai dizer? Do segundo gol do Germancano para a reta final do jogo, tranquilidade do Fluminense, o Corinthians, né, também muito passional, não chegou com perigo ao gol do Fábio, foi mero espectador praticamente. E aí, o Corinthians perdendo essa força ofensiva, tendo esses desfalques durante a partida, perde uma grande oportunidade de manter, digamos assim, a distância em relação ao Internacional. A distância hoje, se eu não estiver enganado, o Inter foi a 64, o Corinthians ficou com 57. Tudo bem, o Corinthians tem um jogo a menos, mas uma distância de 7 pontos, onde o seu objetivo, além, claro, de terminar no G4, é, quem sabe, garantir um vice-campeonato, fica uma coisa mais inviável, podemos dizer, tá? Próximo compromisso do Corinthians vai ser no sábado, às 7h30 da noite, contra o Goiás,
fora de casa. Já o Fluminense só joga na segunda-feira, às 8 horas da noite, contra o Ceará, fora de casa, tá? Esse jogo do Corinthians contra o Goiás, ele é atrasado. Então, o Corinthians vencendo, hoje está com 57, pode ir a 60 e ultrapassa o próprio Fluminense, né, na tabela de classificação, né? Então, o Corinthians, se vencer o Goiás fora de casa no estádio da Serrinha, pode voltar ao G4, tá? Público, na Neoquímica Arena, 37.617 torcedores. Bom público, né, para o horário, 9h45 da noite, de uma quarta-feira, né, e a renda também muito boa, quase ali 2 milhões de reais, 1.877.924. Fiel torcida compareceu, a atuação do Corinthians muito ruim, muito apática, Germancano resolveu e o Fluminense venceu, voltou ao G4, embora o Corinthians ainda tenha um jogo a menos a realizar. Resta saber alguns pontos daqui para a reta final do Brasileirão. Se o Corinthians vai garantir vaga ou não direta na fase de grupos da Libertadores, isso com certeza é uma tendência, assim como o Fluminense, e especialmente se o Corinthians vai continuar firme nessa reta final do Brasileirão em busca, quem sabe, de um vice-campeonato, ou se o baque da Copa do Brasil vai permanecer a ponto de fazer com que o Corinthians se contente somente com uma vaga direta, né, na fase de grupos da Libertadores. Mas já manifestando uma opinião pessoal, 2022 acabou, né, gente? Não tem mais o que fazer. Acho que até o vice-campeonato já fica um pouco mais inviável, mas uma vaga direta à fase de grupos da Libertadores de 2023 faz com que o Timão projete um 2023, podemos dizer, animador, com manutenções, com contratações pontuais e especialmente com uma limpa de jogadores irrelevantes que não trazem diferença alguma para o elenco corintiano. Finalizar um 2022 de forma digna, em que sim, tiveram pontos positivos, sim, tiveram pontos negativos, mas especialmente com manutenções, com um trabalho bem feito, o 2022 pode prometer um algo a mais para a fiel torcida. Se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o like nesse vídeo, o like é muito importante para divulgar o nosso trabalho aqui pelo YouTube, beleza? Deixa o teu comentário, comenta aí o que tu achou sobre o jogo, beleza? Germancano, fenomenal, né? Um cara que é baita artilheiro, sobre a atuação do Corinthians em si, Vitor Pereira fica ou não, esses questionamentos a gente traz aqui para vocês. Comenta aqui se a gente esqueceu de tratar algum assunto, né, nesse vídeo sobre Corinthians e Fluminense, pode falar o que tu quiser. Tamo junto e misturado, final de jogo, Corinthians 0, Fluminense 2, Germancano, faça o L imediatamente, o Flusão vence, entra no G4, o Corinthians ainda tem um jogo a menos. Até o nosso próximo vídeo, galera. Valeu!